Pessoal, voltando, nos perdoem. Nós tivemos alguns problemas técnicos com a nossa convidada, mas agora ela já vai, ela já conseguiu se conectar novamente ali. Ela estava com um probleminha de conexão e ela já vai entrar. A nossa convidada é a paisagista Cláudia Canales, que vai conversar conosco sobre quais são as plantas ideais para dentro de casa, como se cultiva essas plantas e os benefícios que elas nos trazem. Então, só um minutinho que eu já vou chamar a Cláudia para entrar novamente. Pronto. Vamos aguardar. Vamos aguardar a conexão dela. Só um minutinho. Só um segundo. Vamos ver aqui. Ah, pronto. Agora ele entrou. Já vamos conectar a Cláudia. Tá. Um segundo, aguardando a conexão dela. Uhul! Ah, tudo bem? Chegamos! Deu Ai, certo. O importante é que deu certo. gente, essa conexão tá muito estranha. Não, a conexão ela anda mais difícil, né, Cláudia? Mas o importante é que deu certo. Eu quero te agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, falando sobre um assunto tão agradável, tão gostoso, né, e tão informativo, que nesse momento serve para a gente como uma terapia, né, como das melhores. Então, eu queria te Gente, agradecer que quanta você gente contasse um pouquinho para aqui! a gente. Ai, nossa, olha quanta gente linda aqui! Ai, gente, que feliz! Olha, até fiz maquiagem hoje pra vocês. Ó, aqui, ó. Ó, Tá eu estava, lindíssima, tá lindíssima. eu estava com cara de quarentena. Ai, que ótimo, gente. Clau, então conta um pouquinho pra gente, assim, dos cuidados que nós devemos ter com as plantas, né? Porque hoje, sempre, né? Mas numa situação como essa, acaba que elas dão um frescor muito grande para casa, elas trazem uma energia muito boa para casa. Como manter as nossas plantas saudáveis e crescendo? Olha, essa é uma oportunidade de ouro que eu estou vendo, porque muita gente reclama que as plantas morrem, que a pessoa não tem o dedo verde, e agora a gente está tendo uma oportunidade de olhar para as plantas, né? A gente está um pouco mais dentro de casa, e então a gente tem essa oportunidade de olhar um pouquinho mais para as plantas. E o cuidado é esse, né? É você prestar atenção e se conectar. A hora que você se conecta com a planta, você sabe se ela está precisando de água, se ela está precisando de adubo, se ela está precisando um pouco de mais luminosidade. E é aí que a gente se, né, é a nossa grande oportunidade. Gente, Sim, sim. Clau, e assim, tem plantas que elas podem ser cuidadas à sombra ou todas precisam de sol? veja, tem plantas que precisam de sol, sol mesmo lá fora, e tem plantas que podem estar interior da casa e com luminosidade, né? Com um pouco mais ou menos de luminosidade. Eu tô aqui num lugar lindo, eu tô na casa da arquiteta Daniela Niederauer, e olha aqui que coisa mais linda aqui que ela tem, ó. Olha aqui, Nossa, que tão coisa lindas as plantas. Uhum. linda, assim, a energia dela é ótima, ela super cuida. Então, assim, tem plantas que. E como saber disso, né? Hoje ó, tem alguém aqui falando de plantas para banheiro, já vamos falar disso. Aham. Como que você, como é que você sabe isso, né?
qual é o ambiente melhor para a planta? Primeiro tem o santo Google, né? Dá para você pesquisar hoje com muito mais facilidade que antigamente. E segundo, você já com essa primeira dica de você saber como é que tá, como é que a planta a característica dela, você vai experimentando, vai mudando ela de lugar na casa, você vai perceber que nos lugares ela vai ficar mais feliz, outros não tanto. Então é isso, é experimentar, é entrar em conexão com a planta. Que todo mundo tem dedo verde, viu? Todo mundo tem dedo verde. Eu não acredito em dedo podre. Às vezes é aquela coisa, a gente se vê como dedo podre, na verdade é verde, né? Aham. Gente, tá entrando tanta gente que eu amo muito, a Guta Volpe, olha, gente, tanta gente que eu amo, que legal, nossa, feliz, muito feliz. Clau, então vamos começar com a pergunta, né? Que teve uma pessoa que está nos acompanhando e que fez. Planta para banheiro, tem alguma que na tua experiência você percebe que ela realmente floresce mais ali, que dá mais certo? Conta um pouquinho da tua experiência pra gente. Olha, banheiro é uma coisa complicada, porque a temperatura do ambiente muda muito. Muda a umidade relativa do ar muito. Então a planta tem que ser aquelas plantas porretas mesmo que podem aguentar essa diversidade. Orquídea que eu vejo o pessoal colocando dentro de banheiro é porque ela tem um amor muito grande pela gente, né? Porque se for um banheiro escuro, ela não vai gostar, né? Ela cai aquela florada e não vai gostar do banheiro. O que eu tenho percebido? Eu tenho percebido as jiboias estão indo bem, até as espadas vão bem, porque elas são plantas roots, elas são plantas super rústicas, mas você tem que tirar de tempos em tempos, né? Então, o que eu diria para você? Uma jiboia, eu acho que iria bem, um filodendro, acho que iria bem também. Então, é experimentar. E se o banheiro for muito, muito escuro, eu vou falar uma coisa que eu corto os pulsos para falar, mas aí coloca artificial. Porque banheiro escuro não rola, sabe? Às vezes lavabo, né? Aqueles lavabos que você entra uma vez por semana só, então não rola. Então é melhor você colocar um arranjo, uma planta artificial ou uma coisa. Outra coisa que vai muito bem no banheiro que eu lembrei pode ser o Lucky Bambu, aquele bambuzinho da sorte. Se o banheiro for bem Fica uma iluminado, graça. Hum. é uma coisa que eu lembrei também. É, é bem legal. É bem legal. Acho que dá para ir também. Clau, a Nancy tá aqui pedindo para você falar de cuidados com as orquídeas. Orquídea, gente, é uma planta que você ama, né? Você já reparou isso, né? Orquídea é aquela planta que assim, que a pessoa ama mais que a esposa ou que o marido, né? É uma planta que você venera. As orquídeas, elas têm uma energia muito bacana, que elas passam essa coisa da paciência. E orquídea, elas gostam de lugar bem iluminado. A umidade tem que ser uma umidade controlada, por isso que a gente borrifa a orquídea, né? Então, se você colocar num ambiente muito escuro, ela não floresce. Então, ela gosta daquela luminosidade de estufa mesmo, sabe? Aquele calor sem aquele sol direto. Só o cimbídio ou poucas orquídeas que vão, que gostam desse sol super direto, né? Num jardim de inverno, assim, por exemplo, embaixo de uma cobertura de vidro, vai bem? Vai bem desde que não pegue aquele sol do meio-dia, porque ó, o vidro faz aquela lente, mas aí tem aquela luminosidade maravilhosa, né? Aquela luminosidade, e não dá para esquecer de umidificar o ambiente, né? Borrifar o ambiente para que ele passe aquela umidade através do ar. E, Clau, assim, você molha, borrifa água na orquídea a cada quanto tempo? Vai muito esses dias agora de calor, né?
Eu borrifo todo dia, tenho cuidado para não borrifar muito a folha, porque o borrifo direto da folha vai estragando um pouco. Então, mas eu borrifo todo dia para que ela tenha essa quantidade um pouco, né? E nada exagerado. E sentindo e vendo, como é que você percebe que a planta está feliz? Porque planta feliz é a planta que emite boa energia, né? Se ela sai um brotinho novo, se a folha tá bonita, né? Se você tem ali, você olha para a cara dela e você vê que ela tá bem, né? Então essa é a planta que está no lugar certo, você está regando certinho, que está tudo bem com ela. Claudinha, espaços corporativos. O que você recomenda para a saúde e bem-estar dos colaboradores de maneira geral? Olha, quem que fez essa pergunta, que dá A para você ver? Gisele. Oi, É, Gi, tudo bom? acho que é Gisele de Zilra. É como está É escrito uma aqui, eu não sei querida, se. uma super professora, uma mestra maravilhosa. Gi, é o seguinte, em espaços corporativos, você precisa colocar plantas de interiores, mas principalmente você precisa ter uma pessoa que focalize isso. Ou seja, uma pessoa do escritório vai ter que ser responsável pela rega, pelo olhar da. Tem várias plantas de interior, de vários potes, né? Você pode colocar tem as rafes, que são as campeãs de resistência, tem os próprios Lucky Bambu, né? Tem as espadas que vão super bem, mas principalmente tem que ser plantas bem cuidadas. Eu percebo pessoas que falam para mim, ai, mas a minha planta tá com aquela, parece um bichinho branquinho, né, que é uma cochonilha, um pulgão. O que que é isso, gente? É a planta que não está feliz. É como a gente, né? Se eu vou numa festa, às vezes, num ambiente com uma pessoa, eu pego uma gripe e ela não. Por quê? Porque a minha imunidade estava mais baixa, né? Então, o que que acontece com planta? A planta forte, a planta que está bem, no lugar certo, com luminosidade certa e sendo regada, ela não pega praga, ela fica bem, né? E tem várias para ambiente corporativo que a gente pode colocar. Eu gosto muito das plantas que tem folhas mais, vamos dizer, folhas mais levezinhas, né? Porque eu acho que ambiente corporativo ele precisa uma suavidade muitas vezes, né? Então eu gosto daquelas plantas que têm muita folha e que são mais leves, assim, tipo samambaia, assim. Eu adoro esse tipo de planta porque ela traz um pouco de leveza para o ambiente. Ah, e assim, a regra de rega, né? Tem algo que a gente possa, um meio termo que a gente consiga aplicar em todas as plantas? Porque senão é aquilo, você tem uma planta em casa que você tem que molhar uma vez por semana. Aí uma outra que você tem que derrubar quase um balde de água todo dia. Existe para quem está começando a se aventurar nesse mundo, existe uma regra meio geral para que a planta ela realmente floresça de uma forma saudável? Tem uma regra, que é a de ouro. É a regra do dedo. Como é que é essa regra? Se você pega o seu dedinho e coloca na terra e o seu dedo sai completamente sujo, não precisa regar, tá? Isso serve para 99,9% das plantas. Se você coloca o dedo ali, né, afasta um pouquinho a superfície ali, né, e o dedo sai seco, isso quer dizer que já está na hora de dar uma regadinha, né? Claro que existem plantas que gostam um pouco mais, um pouco menos de água, e aí você vai ter que ir sentindo, né? Então, um dos sintomas de planta que está com pouca água é que ela murcha, né? Ela desmaia praticamente. E o que que acontece? Não dá para você ficar deixando a planta a hora desmaia, a hora acorda, desmaia, a hora acorda. Você tem que ter uma regularidade com essa planta,
né? Então, o que que acontece? Mantenha uma... É que nem criança, né? Mantenha um olhar ali. E é aí que eu vejo que as pessoas se perdem. A pessoa fica uma semana, ok, regando, é que nem dieta, né? Ok, tô regando super bem. Aí na outra semana ela esquece, aí ela viaja, aí volta, entendeu? Então, assim, A eu planta acho que tá toda murcha. É. a planta pede o olhar e a planta, ela pede a atenção. Quando você dá atenção para a planta, ela floresce, ela fica bonita, ela corresponde a esse amor, né? Porque dentro da minha vida de paisagista, o que, que eu percebo? Que o reino vegetal, ele está aqui para nos servir, ele está aqui para contribuir com a gente, ele está aqui para ser para ser pleno, para ser parceiro nosso. E a gente precisa contribuir também um pouquinho, 50%, 50-50, né? Sem dúvida. Clau, ó, aí Sam Architect. Eu acho que Sam escreve S-U-M, aí eu não sei o nome da pessoa que Ah, está te perguntando. é a Roberta É, Girachés, que é uma super arquiteta que eu amo, faz coisas ultramodernas, lindas. então ela está te perguntando, te pedindo uma dica de plantas que trazem energia positiva. Roberta e todo mundo, eu não acredito que tenham plantas que tragam energia negativa. Para mim, todas as plantas trazem energia positiva. Plantas são do reino de Deus, sabe? Eu não acredito que Deus ia criar uma coisa que não fosse legal. Então, tem plantas com certas características, né? Por exemplo, o cactus é uma planta muito rústica que tem uma energia de enfrentamento. O cactus não é para fracos, né? Ele é aquela planta que chegou chegando. Então, ele tem o lugar dele, né? Você não vai colocar cactus, por exemplo, num playground, né? Você vai colocar cactus num lugar onde você queira uma certa segurança na sua casa, onde não tem a circulação de cachorro e tudo mais. Mas plantas dentro, por exemplo, de casa, se elas forem legais para interior, todas têm uma energia muito bacana, né? Perfeito. Então, Clau, como faço para manter as minhas lavandas vivas? A Ana Araújo perguntou e a Francisca também quer saber das lavandas. oi Fran, oi Aninha, tudo bom, lindas? Lavanda gosta ela não gosta de muita umidade. Então a primeira coisa é um substrato, ou seja, uma terrinha bem leve para que a água consiga escoar, né? Para que ela não fique retida ali nas raízes, né? E pleníssimo sol. Outra coisa legal para a lavanda que a gente vê é não plantar muito juntinha uma da outra, tá? Então, às vezes a pessoa quer aquele canteiro fechado logo de vez, então ela já vai plantando unidos venceremos, uma plantinha do lado da outra, e isso não é legal. Então dê um espaço, né? Respeite o tamanho da final da planta, deixe arejar bastante, substrato um pouquinho menos mais poroso e pouca rega que ela gosta. Pouca rega. Pouca rega, é. Ela não é fã de me regue todo dia. Não é mesmo. Mais uma pergunta, agora da Andréa Sano. Hoje Oi, a condução Andréia! da nossa live, Cláudia, vai ser toda com perguntas, porque a gente nota que as pessoas têm tanta curiosidade sobre isso, tantas dúvidas, então a gente vai direcionar a nossa entrevista, a nossa live, em cima das perguntas de quem está nos acompanhando, ok? A Legal. Andréa perguntou aqui, é certo colocar 2 pedrinhas de gelo por semana no vaso de orquídea? Olha, antes eu vou dar um testemunho sobre a Andréia Sano. Ela já melhorou muito como cuidadora de plantas, viu? Ela já veio do mundo obscuro e agora ela vem com muitos progressos sobre as plantas. Andréia, eu já vi isso, eu já li sobre isso, mas sinceramente eu não tenho nunca experimentei.
Eu acho que a umidade vai passando aos poucos, desde que você não encoste a pedra de gelo, né, na folha ou nas raízes, eu acredito que tudo bem. Eu não vejo problema nisso. Mas desconheço, até se alguém aí souber algum dado e puder me esclarecer disso, vou ficar bem feliz, porque isso eu só li, mas não testei. Eu já fiz isso aqui. E aí, como é que E foi? aqui funcionou. Funcionou. É que assim, Andréia, nós duas temos que dar as mãos. Eu estou buscando cada vez mais essa relação com as plantas, mas para mim sempre foi algo muito difícil. Aqui em casa, quem sempre dominou essa área foi o meu marido, sabe? Então é essa coisa, você coloca ali semanalmente, porque o burro e pá todo dia, quem não tem esse hábito já fica, meu Deus, mas borrifar quanto? Quanto de água? Será que eu vou afogar a orquídea? E diz que a orquídea não gosta muito. Então eu colocava 2 pedrinhas de gelo semanalmente e aqui funcionou. Olha, Se eu uma tiver coisa eu algo, posso dizer. se eu tiver algo que desabone sobre isso, eu te aviso. Eu posso dizer uma coisa, só não pode compartilhar o gelo da caipirinha. Aí não funciona. Aí, exatamente, aí a planta vai ficar totalmente away, né? Ah, Olha aqui, ó. A Olga perguntou: oi, como sei, Olga! como sei a hora de colher maracujá? Olha, o maracujá, você pode colher ele quando ele começa a amarelar. E você pode deixar o final dele, né, para amadurecer na fruteira. Quando ele já começa aquele tom mais amarelo, você pode colher. A gente compra normalmente nos hortifrutis as plantas, as frutas muito verdes. E isso atrapalha muito o amadurecimento. Às vezes elas apodrecem antes. Então você pode, quando ele começar a dar aquele, sair daquele verde bandeira, né, aquele verde intenso, e já começar para o amarelo, você já pode colher. Pode colher e manter na floreira. E a hora que ele murchar, é a hora que você dá para comer também, né? Você pode comer o famoso maracujá de gaveta, né? Que fica aquele murchinho. Quando você tira e coloca na fruteira, né? Ele nesse ponto que você mencionou aí. Ele tá Quanto limpinho. tempo, né? Hã? Você pode colher ele quando ele tá mais amarelado, né? Aí você Aham. coloca na fruteira e deixa ele amarecer mais. E ele pode até murchar, que ele fica. Você corta, ele tá bem bom para comer ainda. Clau, a Carla está perguntando aqui se tem que replantar as lavandas, porque as dela já estão quase mortas. Olha, o bom de fazer em lavanda não é replantar, tá? É fazer uma poda drástica. Se você não tiver um jardim que está na frente da casa, ou seja, que é o cartão de visitas, você faz aquela poda drástica, né? E aí ela rebrota, a lavanda rebrota. Ela, pelo menos de uns 2 em 2 anos, aceita uma poda e depois você vai ver que já num tempo ela não volta a mesma coisa. E aí já não vale a pena, é melhor você fazer um replantio, um outro, plantar mudas novas. Patrícia Cavalcante está perguntando. Não, perfeito. Aí ela já, você acabou de explicar como fazer. A Oi, Denise. Oi, Pati! Denise. Oi, Denise! Olha, Clau, as minhas orquídeas deram um fungo branquinho. Existe um produto natural para combater? É as orquídeas, gente. As orquídeas e as lavandas. É o medo do pessoal. Orquídea e lavanda. Gente, tem uma coisa bem legal para colocar, que é aquele óleo de nim. Eu gosto de colocar. Ele é bem natural, né? Agora, se elas estão mofando, né? Que ela falou, ou estão dando cochoninho? Deram um fungo branquinho. Ela não disse, Pode, não falou em mofar. Uhum. tá, pode ser uma cochonilha, ela tem uma cochonilha que chama cochonilha farinha, que é, ela tem esse aspecto. Olha aqui, a Dani acaba de me trazer isso aqui. A gente não devia fazer merchandising de marca, mas esse aqui é o óleo de nim, tá? Dá para ver, né?
Deixa eu cobrir Sim. a marca para não depois. Já vende pronto, tá? Isso é bem legal. É, se tá com cochonilha, é porque a planta não tá gostando do lugar. Então, provavelmente não seja um lugar muito claro para ela, tá? Ela não tá gostando de alguma característica desse lugar. Eu não sei se ela colocou, porque aqui para mim travou as perguntas. Eu não sei se ela colocou alguma coisa ou vai colocar alguma coisa do lugar onde elas estão. Mas deixe num ambiente mais arejado, num ambiente mais iluminado, para você ver. E você pode tirar isso com um algodãozinho, né? Pega um algodãozinho, embebe num pouquinho de água com sabão de coco e vai limpando, tira toda essa cochonilha e muda a orquídea de lugar. Vamos ver aí, depois você me conta se deu certo, como é que ficou. Clau, a Nilmara quer saber o seguinte: ela tem lavanda no jardim e ela quer colocar essa lavanda num vaso. É possível? Se você cortar as flores, você pode fazer arranjos, mas, por exemplo, cortar o pé e colocar no vaso, ela vai melar, ela vai ficar toda escura. A lavanda não curte essa coisa de vaso com água, não. Mas você pode cortar as flores e fazer arranjo. Aí fica super 10. Eu faço isso. Eu faço isso com manjericão, eu faço isso com alecrim. Gente, alecrim dentro de casa é Nossa, é uma delícia o maravilhoso. cheirinho. E com qualquer planta que você esteja, a gente às vezes fica preso na rosa, na lavanda, no, né? Qualquer planta, até mato, se você colocar, fizer um arranjo bem bonito e colocar nos vasos, espalhar pela casa, olha, muda a vibração da casa. E aí nós estamos falando de física quântica, a gente não está falando de magia, tá? Muda a vibração da casa. Em tempos de vírus, é muito bom a gente trabalhar com plantas e ter plantas dentro de casa. Clau, a The Hall Arquitetura está perguntando: suculentas. Todas as espécies precisam tomar sol todo dia ou tem algumas que podem ficar à sombra? Tem algumas suculentas que não gostam dessa coisa de sol, 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 como 99%. Algumas delas se dão até um pouco melhor num ambiente um pouquinho mais sombreado, mas aí não é sombra, é um ambiente claro. Então você pode experimentar essas suculentas num sol da manhã, que vai legal. Agora, a maioria é daquela planta que gosta do sol, né? A maioria das suculentas são aquelas que gostam de sol no coco, né? E pouca água e substrato leve. Mas algumas delas você pode experimentar no sol da manhã que vão bem também. E os cuidados com as samambaias? Eu amo samambaia, gente. Ah, mas são Dizem lindas mesmo, né? Eu me lembro assim, quem não teve aquela tia que tinha aquela garagem com samambaia que você tinha que entrar com um facão andando, né? É, Podando a samambaia. uhum. Normalmente as samambaias elas gostam de ambientes iluminados, mas não sol direto e gostam de rega. Então, por exemplo, no verão, quando a umidade relativa está muito baixa, ou lugares quentes, né, como Bahia, Rio de Janeiro, enfim, é rega todo dia. É rega todo dia que elas super gostam e vão bem. E uma adubação também vai bem. Se você pegar uma adubação mais nitrogenada, elas gostam também, né, do nitrogênio, elas conferem um pouco mais o verde na planta. Vai bem também. Então, o que eu diria é rega e adubação nas samambaias e amor e conversinha. Tem que conversar com as plantas, viu? Sim, é impressionante a melhora que a gente tem, né? É Não, visível, é inegável. é inegável. É feito a gente, né? Quando a gente conversa, a gente fica mais animado, né? Olha aqui, eu tô super animada com tanta gente aqui linda nessa Clau, eu live. só quero trazer um relato aqui pra gente
que atesta tudo isso que a gente está falando. Você já sabe, mas eu vou passar para o pessoal que está nos assistindo. Gente, faz coisa de 3 anos que eu ganhei um limoeiro de uma pessoa que é muito querida para mim. Ganhei esse limoeiro, eu e o limoeiro, a gente não se acertou. Eu tratei ele, coitado, de uma forma absurda. Ele passou sede, ele passou frio, ele passou tudo, aquele limoeiro. E todas as folhinhas dele caíram. E no vaso, eu tenho uma foto que eu até mandei para a Cláudia esses dias. Só tem, assim, 2 galinhos do limoeiro. Isso foi 6 de novembro de 2017. Foi o dia que eu cheguei e falei assim: chega. Eu estava num momento meio precisando me reenergizar. Aí eu falei assim: chega, agora eu vou cuidar desse limoeiro. É uma vergonha o que eu fiz acontecer com ele. Matei o coitadinho, ele não tem nada a ver com os meus problemas. E eu comecei a regar, e aquilo foi uma terapia para mim. Regar, e conversava com ele todo dia. Gente, hoje, 2 anos depois, eu tenho um amor por ele, que é uma coisa absurda. Nenhuma planta que eu tenho aqui em casa se compara. E o tamanho dele é algo que vocês não acreditam. Então, essa questão não é coisa de paisagista, né? Não é coisa de quem ama a planta, é fato. Atenção, amor e água, não tem nada que seja melhor do que isso. Nesse seu caso, você não sabe quem cuidou de quem, né? Se foi você do Exatamente. limoeiro ou o limoeiro de você. Somos cúmplices, eu digo que é meu filho mais novo. Olha, o outro dia uma arquiteta queridíssima também, a Lisandréia, me mandou a foto da jabuticabeira dela, uma jabuticabeira pequenininha. Ela colhe, gente, ela colhe daquela jabuticabeira, a família inteira em volta colhendo. É uma coisa linda. O jardinar, o aproximar-se da natureza, nos traz muito próximos do nosso interior, né? Então essa é uma época muito legal. Se você mora em apartamento, dá para ter uma hortinha, dá para ter uma planta, né? E você vai percebendo, começa com uma, né? Vai com uma, vai com outra, e vai se sentindo como é. A Dani aqui, ó, começou com uma, olha aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa que tem. Muito, Clau, essa muito questão que linda. você falou de decoração de apartamento, quando a gente divulgou a live, algumas pessoas nos deram um feedback assim, com perguntas muito parecidas. Eu, no caso, moro em casa, né? Mas muitas pessoas que me disseram que moram em apartamento, aonde eu coloco a minha horta? Né, de que forma eu consigo trabalhar? Porque no apartamento você não tem essa incidência de sol. Então, qual é a melhor forma? Até para você escolher o que você vai cultivar dentro de um apartamento. Queridos, horta é pelo menos 4 horas de sol por dia. Pode ser o sol da manhã, mas tem que ter uma luminosidade master. Então, poucas coisas vão em baixa luminosidade, tipo hortelã, até consegue ir, né? Mas alecrim ama sol, manjericão ama sol, orégano ama sol. Então, a maioria, salsinha, cebolinha, todas essas coisas que a gente mais usa precisam de sol. Então, no apartamento é escolher a janela mais privilegiada do sol, ou sol da manhã, e se for o sol da tarde, tem que regar a hortinha todo dia. Horta é uma coisa que precisa de amor, de carinho, né? E eu vou falar uma coisinha de horta aqui para vocês, gente, que eu acho que é muito bom nesses tempos que a gente está começando redescobrindo a se cuidar. É na cozinha que a gente tem a maior oportunidade de trabalhar a alquimia do amor. Então a gente transforma o amor, né, em alimento e dá o amor para nossa família, né? Para a gente mesmo, se morar sozinho, né? Então é no alimento que a gente faz isso. Então quando você cultiva o alimento, é a oportunidade dupla, né? Porque você está colocando amor, você está colocando energia e depois você está colocando isso na sua comida para oferecer para o seu filho, para o seu marido, para você, para os seus pais. Então, assim, é uma oportunidade única, né? O fogão, ele é um ativador, o potencializador dessa alquimia que a gente coloca nas plantas, né, e na horta. Clau, a Nice está perguntando aqui: mudas de IP têm que ser regadas todos os dias? IP é outra coisa que é roots, né? IP não gosta também de muita umidade.
O que eu diria para você, não molha ele todo dia. Eu não sei em que vaso que ele tá, se ele tá no chão ou não, né? Se ele estiver no chão, não rega todo dia. Se ele estiver no vaso, você vai ter que perceber se o vaso não está esquentando muito, tá? O problema de vaso, diferente de vaso e planta e chão, é isso. A planta no chão, ela se administra numa bobeada de rega. Esqueci, viajei, a planta fica ali meio parada. Agora, no vaso, ela morre. Por quê? Porque o vaso esquenta, a terra esquenta, as raízes esquentam e aí não tem jeito. Então, o que eu te diria? Se ele ainda está no vaso, cuida um pouquinho mais, rega dia sim, dia não. Se ele está no chão, dá aí para você passar aí 1 ou 2 vezes na semana para regar. O IP, ele é super resistente. Clau, Denis perguntando aqui. É mito ou Oi, verdade? Denis! É mito ou verdade que na entrada de casa, se tiver alguma planta, é preciso ter duas iguais, uma de cada lado da entrada? Feng Shui, energia. Como que você vê isso? Olha, o que eu vou te dizer? Eu nunca li nada sobre isso, né? Tem algumas coisas de Feng Shui, mas eu vou sempre pelo mais fácil. Se você amar aquela planta e ela amar você, você pode ter 1, 2, 3, uma de cada lado, 2 de cada lado, 3. Eu não vejo, eu não sou muito rígida nessas coisas, sabe? Então, para mim, ame a planta se for 1 ou 2 ou 10. O importante é ter planta. O importante é ter planta. E bem colocado, Melis. O importante é ter planta, gente. E o quanto mais de plantas que você conseguir cuidar, né? Se você Sim. conseguir cuidar de uma, tá ótimo, é uma, né? Agora, se você conseguir cuidar de mais, é perfeito. Quanto mais planta, melhor. Agora tem esse conceito do urban jungle, né? A pessoa tem que entrar quase com um facão dentro de casa. E é maravilhoso, não tem muita regra estética, né? Mas tem planta, planta em vaso diferente, cachepô de crochê e por aí vai, né? E estão felizes e as pessoas quando entram nessas casas ficam felizes também, sentem essa energia boa. Sem dúvida, sem dúvida. Clau, eu só preciso fazer um aviso aqui, porque eu estou vendo que tem muitas perguntas e que talvez a gente não consiga responder todas elas. Porque, Oh, pessoal, uma hora, quando a gente chega a uma hora, o Instagram ele derruba a live. Então, a Clau vai deixar o contato dela, ela vai deixar o Instagram dela, qualquer dúvida que vocês tenham, para vocês contactá-la, seja por WhatsApp, seja por direct ou por e-mail, né, Clau? Como vocês preferirem. Mas eu preciso avisar que a gente já está há 45 minutos. Então eu vou. Como eu estou vendo que as perguntas são muitas, eu já resolvi avisar, mas vamos dando sequência aqui. Que plantas usar no jardim energético? O Cleiton está perguntando. oi, Cleiton, querido. Cleiton, todas as plantas emitem energias. Então, vai muito da finalidade que você quiser dar ao jardim. Uma dica são você, por exemplo, as plantas medicinais, elas têm um uso medicinal muito conhecido, né? Mais estudado. Então, as plantas medicinais, o mesmo uso para que elas servem como chás e remédios é o uso energético, né? Então, por exemplo, o hortelã é uma planta que é usada muito para vermes, né? Chás para vermes. Então, o hortelã ele é muito bom energeticamente para ser plantado em lugares onde tem muita fofoca, muito conversê, muita, sabe, muitos vermes na cabeça das pessoas, né? Então, o hortelã é ótimo nesses lugares. A,
As suculentas, por exemplo, você vê que as suculentas são gordinhas, né? Então elas emitem uma energia de abundância. Então, lugares que você quiser ter mais abundância, que as pessoas. E abundância não é só de dinheiro, pode ser de amor, de felicidade, do que for. Você coloque suculentas. Agora, volto a dizer para vocês que não força a barra da planta. A planta tem que estar feliz. Então, se você colocar a suculenta num lugar, coloca a suculenta num lugar de sol, né? Ou de muita claridade. Não força a barra, porque planta triste não emite energia nenhuma. Elaine perguntando aqui: qual o segredo de um gramado verdinho? Ah, vamos lá. Gramado é um capítulo. Tem muita coisa que você pode fazer num gramado. Primeira coisa, o corte. Ferramenta do que você vai fazer o corte do gramado tem que ser uma ferramenta limpa, né? Hoje a gente usa aqueles fios de nylon, melhorou, porque antes era lâmina, às vezes a lâmina era enferrujada. Nunca cortar muito do gramado, de deixar aparecer a terra, né? Às vezes você vai passando a máquina, dá aquela barbeirada e você corta, expõe a raiz, isso é péssimo. Outra coisa para gramado, jamais, jamais coloquem terra no inverno. Eu já vi pessoas afogando, não aparece nem a grama no inverno, nenhuma folhinha, né? Então, se você tiver que fazer alguma suplementação de adubação, você faz com substrato e você coloca um pouco misturado com areia. Fica bem legal. Antigamente usava cobrir os gramados com terra porque era muito mais frio. Hoje não é tão frio, né? A nossa temperatura ela tá mais amena e a gente não tem tanta incidência de geada. Outra coisa é a adubação. Você adube o jardim com nitrogênio. Você pode usar até um NPK, né? Você pode usar até aquele 10-10-10 que você pode colocar lanço no jardim, depois regar bastante. Eu sou contra a ureia, eu não gosto de usar ureia, eu acho que é demais, para mim é uma injeção de, de adrenalina no moribundo. Então, vá tratando o seu gramado com rega e com essa adubação, né? Principalmente primavera, verão, adube. Agora no outono ainda dá para dar uma última adubada para preparar para o inverno e vá cuidando, vá regando e vá cuidando. É que é muito assunto, né? Meu Deus, é muito assunto. Última coisa de grama, desculpa, mas assim, não deixa o solo compactado. Às vezes a grama fica feia porque o solo está muito compactado e aí você dá uma perfurada nesse solo com um garfo ou alguma coisa assim que você consiga perfurar. Pronto, ai, desculpa. A Cleide está perguntando o que usar para resolver a ferrugem nas lanças de São Jorge que tenho em casa. Usa calda bordaleza. Você já experimentou a calda bordaleza? Muda elas de lugar, vê por que está dando essa ferrugem, se é excesso de umidade, tá? Se é falta de sol ou de luminosidade boa. E usa calda bordaleza, que é a base de enxofre. Tenta com isso. Tem lugares que já tem pronto, tá? Em loja, em casas de planta, tem prontos. Você pode comprar na Rivabem Plantas, Casa das Plantas também tem, na Flor da Suíça também tem, e na Exal tem lugares que você pode comprar. Como cuidar de bonsai? Pode podá-los? É a Regina que está perguntando. Regina, amada querida, bonsai, eu te aconselho a fazer um curso. Se você morar em Curitiba, tem a Bonsai Brasil, ali na Manuel Ribas, que dão os cursos ótimos. Bonsai é um bebê. Bonsai você tem que regar todos os dias.
e você tem que colocar muito amor nele. Ele tem técnicas de reinvase, ele tem técnicas de poda, não é só ir colocando a tesoura. Ele tem técnicas de amarrio, tá? Então, o meu conselho para você é primeiro regar, né, ir regando. Pequenas podas você pode fazer, grandes podas você procura uma ajuda técnica mesmo, porque é bem diferente de planta no vaso, tá? Perfeito. Aqui o Rubens está perguntando: com o tempo, a orquídea precisa receber terra? Como cuidar dela? Depende da orquídea, Rubens. A maioria. Será que é o Rubens que eu conheço? Se for o É Rubens o que eu conheço, Rubens, Rubens F. Santi. É como é tá o ele. nome dele aqui. Oi, querido. Rubens, tem orquídea que não pode ter terra, né? Que ela tem aquele substrato leve, que é justamente para não acumular muita umidade nas raízes. O cimbídio, que é uma orquídea de terra, essa sim vai terra nela. As outras, a maioria das outras, ela tem um substrato muito leve, e o que é esse substrato? Pode ser pedaço de madeira, pode ser até pedra, né, cascalho, pode ser esfagno, esfagno até junta um pouco de umidade e tem que ser bem drenado esse esfagno para ir. Então, terra, não, substrato às vezes, mas pouco, e na maioria das orquídeas também não substrato. Clau, a Nilmara está perguntando: já me falaram que borrifar mistura de água com leite afasta os bichos que comem as plantas do meu jardim. É verdade? Caraca, não sei. Não faço a mínima ideia. Deixa eu pensar, vou ter que pensar, porque não sei se alguém souber aí me ajuda, porque qual seria o efeito do leite, gente? Não sei, talvez forma uma fermentação, não sei. Mas tem que ser bem pouco, viu? Aí os veganos não poderiam fazer nunca, né? Então não sei. Clau, a Priscila está perguntando aqui: vinagre na água funciona para quando está fazendo fungo de umidade? É a Prispoli? Isso! Oi, Prispoli! Essa menina tem o dedo verde. Suculenta dela cresce até na água, é uma coisa horrorosa. Pri, vinagre, olha, Pri, eu te diria que eu suspenderia todo tipo de de borrifado, né? Eu suspenderia todo. Eu não colocaria vinagre, eu acho vinagre muito agressivo, sabe? Eu procuro ir numas coisas um pouco mais paliativas. Eu suspendo, coloco, deixo a planta em lugar mais arejado. Eu não usaria, não. Nunca experimentei, não usaria. Quantas vezes regar as suculentas por mês? Ribas M está perguntando. Eu não consegui saber Será o que é nome. será que é a Márcia? Oi, Marcinha. Será que é você? Gente, suculentas, o que eu gosto nas suculentas? Como a maioria delas são plantas de pleníssimo sol, muitas vezes de deserto, muitas vezes vieram do México, que é um lugar mais quente, eu faço uma rega abundante como se fosse uma chuva, assim, tipo um tchom, assim, sabe? Jogo bastante água e depois eu passo muitos dias sem regar. Então eu não sou daquela que fica regando suculenta pouquinho de pouquinho, né? Tem até pessoas que estão assistindo essa live que são bem boas em suculenta, também podem me ajudar nisso. Eu não sou de molhar a suculenta de pouquinho em pouquinho. Eu dou aquela regada como se fosse uma chuva no deserto e depois eu passo assim, sei lá, uns 5, 6, 7 dias sem regar e vou observando. Eu fico olhando também para ver como é que ela tá. Que a planta mostra quando ela tá feliz, sabe? Ela sai broto, ela fica com aquela cor bonita. Então é prestar Nós só atenção. precisamos estar atentos, né? É.
Na verdade, essa parada, outro dia a Gisele Busmaier me falou uma coisa, esse reset mundial foi muito bom para a gente prestar atenção nas plantas, nos filhos, no marido, na gente mesma, né? E na nossa alimentação, nos nossos, na nossa saúde, em tantas coisas, né? E as plantas entram nisso. Que eu acho que a gente tem que voltar diferente, né? Temos que voltar diferentes, não adianta voltar igual. É muitos aprendizados, né? A quarentena nos trouxe muitas possibilidades de aprendizado. Agora Muitos, realmente a maravilhosos. gente dá sequência a eles, né? É, agora depende da gente. Ele lá em cima já Clau, fez essa parte. deixa eu te perguntar aqui. Candy Esper, acho que é isso. Como acabar com as lacraias? Lacraia é aquela que tem tipo mil. Tá, umidade, deve ter excesso de umidade no local, isso também atrai lesma. E lacraia é catação manual, gente. Tem que tirar, tem que ver o que está acontecendo ali. Normalmente, lacraia é infestação que dá. É, é melhorar o substrato, deixar ele mais arejado, desadensar as plantas, ou seja, tem muita planta, pode ter muita planta junta, né? E você perceber o que está acontecendo de desequilíbrio. Normalmente nós que provocamos os desequilíbrios. Você vai ter que descobrir aí no local o que que tá errado. É muito vaso junto, é regando muito, o que que não tá legal. Clau, a Ana Araújo perguntando aqui. O Oi, Lucky Bambu, quando cultivado somente na água, precisa trocar a água com frequência? olha, eu não troco, Aninha. Eu não troco, a não ser que você veja que a água está muito suja, muito ruim, porque você está ali mudando o ambiente. O que é legal muitas vezes é você dar uma adubada nessa água, né? Porque vai chegar uma hora que aqueles nutrientes já não vão estar mais legais. Então eu não ficaria trocando toda semana, essas coisas não. Eu daria daria um tempo bom, né? Iria completando, não colocaria água muito clorada, né? Deixaria a água um tempo de uma noite, né? Assim, para sair aquele cloro e colocaria e trabalharia uma adubaçãozinha ali com mais a base de nitrogênio. Eu não precisaria trocar sempre, não. Clau, eu tenho uma última pergunta aqui, é só porque ela é uma última. Ó, no fim deu tempo. Ó, o que fazer com o xixi de cachorro que queima grama? Acho que é a Márcia Ribas, de novo, pelo que você me disse aqui. Marcinha, eu conheço o xixi desses seus cachorros. Veja, gente, xixi de cachorro queima muito. E por que que queima? Porque normalmente eles também fazem no mesmo lugar. Não tem o que fazer. É regar, né? Regar. É procurar educá-los para fazer xixi em lugares diferentes. Eu tenho 6 cachorras e o meu gramado é sofrido também, né? Não tem muito o que fazer. É rega e conversa com os cachorros. Agora não é conversa com o gramado. Ele já tá dando demais. Clau, além dessas perguntas, quero deixar registrado aqui que o tempo todo na live, se eu fosse reproduzir aqui todos os elogios que fizeram a você, a Ai, forma, o amor que você coloca nas coisas, a forma carinhosa como você fala, eu acho que eu ficaria. Ó, a Nilmara colocou última não, Nilmara. Infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque senão o Instagram encerra pela gente. Então eu já estou encerrando para a Clau poder deixar uma mensagem para vocês. Clau, em nome da Mazote, eu quero te agradecer muito por você ter aceitado conversar com a gente. A live foi bárbara, né? Nada melhor do que conversar com uma pessoa que ama o que faz como você. Você sabe que a nossa admiração por você é imensa. E agora eu vou deixar você passar a última mensagem para os inúmeros seguidores animadíssimos que acompanharam a nossa live. Olha, foi bárbaro ter você com a gente. ai, muito 10. Queridos, eu acho que com uma última palavra eu queria dizer assim, eu não sei tudo de planta, eu aprendo todo dia.
Eu erro muito também, mas assim, melhorar o olhar, é só melhorar o olhar, né? É fazer essa conexão já me salvou muitas vezes na minha vida. Então, assim, é esse convite que eu faço para vocês, essa conexão com o mundo vegetal. E dúvidas eu tô aqui, eu não sei se aparece meu contato, enfim, não sei como é que Clau, funciona. passa por. De repente a gente passa o teu Instagram, porque daí as pessoas te contactam por direct e você vai direcionando da forma como você julgar mais oportuna. O que você acha? Pode ser para mim, tranquilo, posso passar meu WhatsApp também, eu não tenho problema nenhum com isso, Perfeito. Dói. Como for melhor para você, a gente passa aqui para o pessoal, por favor, como que eles fazem para te contactar? Tá, então no WhatsApp é 41 98852 7357, né? 988527357 ou no Instagram é Cláudia underline Canales underline paisagismo. Perfeito. Pessoal, agradecemos muito Ai, a boa participação de noite. vocês. Não vou nem dizer esperamos que vocês tenham gostado, porque não há muita dúvida de que vocês gostaram muito. Nós vamos já pensar numa nova data, programar uma nova data para que a Clau, se aceitar o nosso convite, volte para uma próxima live e divulgamos para vocês com antecedência. E no mais é isso, pessoal. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Obrigada por Queridos, tudo, Clau. Que até. Deus abençoe Obrigada, você. Mazotti. Obrigada, Melissa. Obrigada, Dani, por ter me acolhido na casa dela para fazer essa live. Beijo a todos, queridos. Beijo a todos. Boa Fiquem noite. com Deus. Que Deus nos acompanhe e cuide de nós.